Queridos, chegamos à metade do Evangelho de Marcos. Uau! Quem diria, hein? Alguns meses atrás iniciamos a exposição desse Evangelho, um Evangelho belíssimo, um Evangelho extremamente precioso, e como é bom podermos chegar à metade desse Evangelho, e quando olhamos para o texto dessa noite, exatamente na metade deste Evangelho, nós encontramos João Marcos terminando a sua argumentação, a sua narrativa, apresentando quem é Jesus. Ainda neste mesmo capítulo, há uma conclusão dessa apresentação de quem é Jesus, e João Marcos passará a mostrar para que Jesus veio, não é? Para que ele veio. E ainda veremos essa noite sobre quem é Jesus. Lembremos-nos que João Marcos escreveu esse evangelho para os cristãos que estão lá na capital do Império Romano, eram cristãos de Roma. O apóstolo Pedro está supervisionando João Marcos na escrita, na narrativa desse evangelho, e os cristãos de Roma, que em pouco tempo começariam a ser perseguidos por Nero, mortos, queimados vivos em cruzes espalhadas pela cidade de Roma, e também devorados pelos leões no Coliseu. Então, amados irmãos, é um texto extraordinário da palavra de Deus, que encorajou, que fortaleceu os cristãos do primeiro século, e ao longo de toda a história da igreja chegou até nós. Eu tenho certeza que também será para a igreja, tem sido para a igreja um grande aprendizado. Então vamos, sem mais delongas, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 13. Nessa noite, os irmãos verificarão comigo a compaixão e a rejeição de Jesus. Nós vamos encontrar nesse texto exatamente o ensino acerca desses assuntos gerais, a compaixão e a rejeição de Jesus. Mas então vamos lá, Marcos capítulo 8, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, vamos orar novamente, e após a oração leremos o texto, iniciaremos a exposição do mesmo. Quero convidá-lo, feche seus olhos, por favor. Pai bendito, nosso Deus amado, Senhor Deus, como é bom estarmos juntos aqui para louvá-lo, glorificá-lo, exaltar o teu santo nome. Como é bom sabermos que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, somos família do Senhor. E nessa noite, ó Pai, queremos prestar a Ti um culto em espírito e em verdade. Queremos, ó Pai, verdadeiramente glorificar o Teu nome, aprendermos de Tua palavra, crermos naquilo que a Escritura diz e termos uma vida que agrade ao Senhor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados que são inúmeros. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e fale conosco, lhe suplicamos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Vamos lembrar que no domingo passado nós falamos que o reino de Deus alcança os gentios. Eu falei domingo passado aos irmãos que as bênçãos e a salvação que provém de Deus, ela alcança pessoas de todos os povos, não é? Nós vimos semana passada Jesus, ele alcançando uma mulher gentia, que crê que Jesus Cristo podia libertar a sua filha da possessão demoníaca. Nós vimos semana passada um homem gentio, surdo e gago, que é curado por Jesus, e nessa noite ainda continuaremos a ver Jesus ministrando aos gentios, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Nós vimos semana passada que é o próprio Senhor Jesus que inaugura o alcance do reino de Deus entre os não-judeus. Então vamos ler o texto. Eu quero que agora que leremos o texto, preste muita atenção. Eu quero pedir que você observe o contraste. Há um contraste muito claro nesse texto. Um contraste que mostra a compaixão de Jesus e um contraste, e o seu contraste que é a sua rejeição. Jesus rejeitando. Vamos lá? Acompanhe na sua Bíblia aí. Capítulo 8 de Marcos 1 a 13. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer,
desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: aonde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinha também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Você observou o contraste? Percebeu? À medida que lemos o texto, o contraste que João Marcos registra. Amados irmãos, Jesus Cristo está exercendo o seu ministério entre a grande maioria de pessoas que eram o seu público naquele momento não eram de judeus, eram de gentios. Certamente naquela multidão ali haviam judeus, mas o público principal que Jesus está se dirigindo são de pessoas que não são descendentes de Abraão. Jesus aqui, ao dirigir essa grande multidão, ele está manifestando a sua compaixão aos gentios. A compaixão de Jesus já foi vista na mulher que intercede por sua filha, no texto anterior, já foi manifesta por aquele homem gago e surdo, que Jesus ali o curou, e agora Jesus Cristo está manifestando a sua compaixão a uma grande multidão. E amados irmãos, como é importante para nós reconhecermos isso, eu quero que você leve para casa nessa noite exatamente essa mensagem. Eu quero que você entenda que o texto dessa noite nos ensina que Jesus manifesta a sua compaixão aos gentios. Não duvide da compaixão de Jesus, não duvide do amor de Jesus, não duvide da graça de Jesus. Mas Jesus não somente manifesta compaixão, mas ele manifesta também rejeição. Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele rejeita os judeus incrédulos. Como é importante para nós nos atentarmos a isso, porque a ideia de Jesus ter compaixão, a ideia de Jesus ser bondoso, a ideia de Jesus ser amor, ela é agradável aos ouvidos. Quem não gosta de ouvir isso? Todo mundo sabe, Deus é? Deus é? Você vê um caminhão, você vê num carro aquela placa, Deus é? Amor. Todos gostam de falar, de lembrar, de citar que Deus é amor. Mas também aqui, embora isso não seja agradável e anime o coração, no entanto, esse mesmo texto, João Marcos quer nos mostrar uma outra verdade sobre Jesus. Ele está nos mostrando Jesus manifestando a rejeição. Jesus está rejeitando, e a ideia de rejeição, meus irmãos, ela é extremamente repugnante. Nenhum de nós gostamos de sermos rejeitados, nenhum de nós temos prazer na rejeição. A rejeição é algo ruim, é algo que dói, é algo que machuca, sentir-se rejeitado. E aí então o texto há de nos mostrar questões muito importantes para a nossa vida. E lembremos-nos que quem é Jesus? Ele é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o Filho de Deus que manifestou toda a sua autoridade. Olhando para o texto então, irmãos, a primeira parte do texto, olha na sua Bíblia, do capítulo 8, versículo 1 a 10, nós temos o que? Jesus demonstrando compaixão aos gentios.
E à medida que ele mostra compaixão, ele também vai ensinar, ele vai usar a vida de seus discípulos. Primeiramente, no versículo 1 a 3, o que nós temos aí? Jesus Cristo demonstrando compaixão, está muito claro. Olhem como Jesus demonstra compaixão para o texto. Olhemos para o texto. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Percebem como Jesus demonstra compaixão? Como ele se importa por aqueles gentios? Estão há 3 dias com Jesus. Aquela multidão, mais de 4.000 pessoas, estão há 3 dias ouvindo a palavra de Deus. Queridos irmãos, que prazer indelével é ouvir a palavra de Deus. Aquela multidão não se cansou de ouvir Jesus. Aquela multidão tinha prazer em estar diante de Jesus. Eles queriam mais de Jesus. Mas chega uma hora que o estômago vazio, ele reclama, não é? 11h30 eu tenho que almoçar. Se dá meio-dia já começa a me tremedeira. Meio-dia eu já fico nervoso. 1h já sai quebrando tudo. Estou exagerando, mas mais ou menos por aí. 11h30 já quero almoçar. Por quê? Sinto aquele vazio na minha alma, no meu corpo, preciso ser saciado, não é? Imagina aquela multidão 3 dias ouvindo Jesus. Chega um ponto que a fome bate forte. Chega um ponto em que eles querem alimentar-se. E qual é a atitude de Jesus? Não é simplesmente dispensá-los. Jesus não os dispensa, não faz com que eles retornem à sua casa, porque Jesus Cristo, ele não somente se preocupa com aquilo que é o mais importante, a salvação e a vida eterna, mas também ele se preocupa com o ser humano de um modo integral. Ele se importa conosco na totalidade do nosso ser. Ele se importa com a nossa vida, como vivemos, o que fazemos, como agimos, o que temos, o que necessitamos. É Jesus manifestando a sua graça, o seu amor, a sua importância à multidão. E aí, amados irmãos, ele não somente vai alimentar espiritualmente, mas também ele vai saciar o corpo. E lembremos-nos que o corpo é templo do Espírito Santo para aqueles que nasceram de novo. E Jesus aqui, ele simplesmente poderia prover o alimento, porque ele é o Deus encarnado. Ele poderia realizar um milagre, mas ele quer algo mais. Ele quer usar a vida dos seus discípulos. Os 12 discípulos que estavam com eles precisavam aprender com Jesus a ter compaixão pelas pessoas. Os 12 discípulos estão na escola de Jesus. Eles estão caminhando com Jesus. Aqui talvez nós estejamos no 2º ano, indo para quase 3º ano do ministério de Jesus. Eles já aprenderam muito, eles já viram muitas coisas. E Jesus Cristo sabia que ainda havia deficiência no discipulado de seus discípulos, no aprendizado, na prática, na maneira de lidar com as situações. Então Jesus Cristo os envolveu na solução. Jesus Cristo quer que eles participem. Olhemos no texto. Final do versículo 1 fala o quê? O que Jesus faz? Ele chama os seus discípulos. Versículo 2: tenho compaixão dessa multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe, e vieram de longe mesmo, irmãos. Lembremos-nos que Jesus aqui está lá na terra de Tiro e Sidom, está lá em cima. João Marcos já nos mostrou que pessoas vinham lá da Idumeia até Tiro e Sidom, até Sidom, dá 280 quilômetros. Pessoas que caminharam 280 quilômetros para estar com Jesus, ouvir Jesus, aprender com Jesus. E aí então Jesus Cristo sabe que não era possível que eles voltassem seu alimento, então chama os discípulos para fazer parte disso. Amados irmãos e irmãs, como é importante para nós, como discípulos de Jesus Cristo, desenvolvermos, aperfeiçoarmos, crescermos na compaixão uns pelos outros. Como precisamos aprender, assim como os discípulos precisaram aprender, porque Jesus sabia que compaixão lhes faltava.
já eram discípulos, já estavam há 2 anos pelo menos caminhando com Jesus todos os dias, mas ainda eles não possuíam a compaixão que é peculiar de um discípulo de Jesus. Aí Jesus quer envolver-nos nessa situação e nós encontramos algo muito decepcionante, aterrorizador, frustrante. Olha a atitude dos discípulos. Então os discípulos lhe perguntaram: aonde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste local deserto? Queridos irmãos, é um momento de frustração, porque os discípulos já tiveram a experiência da primeira multiplicação dos pães e peixes. Lembrem-se, estão lembrados? Nós já trabalhamos isso, o João Marcos já nos mostrou. Eles já tiveram esse momento com Jesus, mas ainda eles não haviam aprendido. E então a atitude dos discípulos não é confiar que Jesus proveria. A atitude dos discípulos não é, Senhor, o Senhor pode resolver isso, como o Senhor quer que sirvamos. Eles falam simplesmente: estamos num lugar deserto, por aqui não há padaria, não há supermercado, não há onde irmos para comprarmos o alimento. Incredulidade na vida dos discípulos. Eles ainda não criam como haveriam de crer. Eles ainda estavam num processo, eles ainda estavam sendo lapitados pelo Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, embora os discípulos tenham fracassado neste momento, embora eles não tenham confiado no Senhor como deveriam confiar, Jesus Cristo, Ele não reage rejeitando os discípulos, mas a reação de Jesus é uma reação maravilhosa. Olha para o texto, olha como Jesus reage. Jesus não briga, Jesus não os corrige, mas Ele simplesmente pergunta: quantos pães tendes? Novamente, Jesus Cristo está trazendo os discípulos para a solução dos problemas. Ele não quer que os discípulos sejam indiferentes à dor alheia. Eles não querem que os discípulos sejam indiferentes à situação de sofrimento das pessoas, mas ele quer que os seus discípulos se importem uns com os outros. Então ele pergunta: quantos pães tendes? Eles responderam: quantos pães? 7 pães. 7 pães. Então nós encontramos aí do versículo 4 até o versículo 9, Jesus, Ele proveu alimento para a multidão e usa os seus discípulos. É lindo demais, irmãos. Olha a graça, olha a compaixão, olha o amor, olha a paciência, olha a bondade de Deus para com os seus filhos e filhas. E aí então o texto nos mostra exatamente isso. Versículo 6. Então mandou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Amados irmãos, percebem como Jesus age? A multiplicação dos pães e dos peixes literalmente acontece nas mãos de Jesus. A multidão está sentada, os discípulos vão servir a multidão, e Jesus, os pães, sabemos que não é como nosso pãozinho francês, mas é aquele pão chato, né? Aquele pão sírio que fala, aquele pãozinho amassadinho e tal. Jesus, ele ia partindo o pão e ia dando para os discípulos, e aquilo ia se multiplicando, e se multiplicavam de uma maneira abundante. E é muito lindo o texto, porque o texto Jesus Cristo aqui faz questão de mencionar números de 7 pães e alguns peixes, alimentou uma multidão de 4.000 homens. Olha o versículo 8: todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados irmãos, há abundância na obra de Deus. Deus, ele age de uma maneira poderosa, miraculosa, que transcende, que vai muito além da nossa compreensão, porque quando Deus está fazendo a obra, nada é empecilho para que os propósitos de Deus ocorram. A abundância de 7 pães, sobrou 7 cestos com pedaços. Amados irmãos, como discípulos de Jesus Cristo no tempo de hoje, nós precisamos crer em Deus provedor.
Nós precisamos crer num Deus que se importa com a nossa vida, com as nossas lutas, com os nossos conflitos, com os nossos problemas, com as nossas crises. Nós precisamos crer num Deus que age, interage, cuida do seu povo. Jesus aqui está manifestando a sua graça. Como precisamos crer, confiar na graça, na bondade, na provisão de Deus em nossas vidas. Como precisamos disso, irmãos? E quando nós olhamos para a Bíblia revela que Deus, Ele manifesta a sua compaixão a todos que se arrependem. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos revela um Deus que é gracioso. Quer ver? Deus manifestou a sua graça, prometendo a Adão e Eva que enviaria o Salvador. Lá em Gênesis 3,15, o pecado acabara de ocorrer, a queda foi estabelecida na humanidade. Há um momento de juízo de Deus, mas naquele momento Deus está dando a sua graça, a graça que Ele promete, a vinda do Messias. Deus manifestou a sua graça e aceitou a oferta de Abel. Abel que dá as primícias para o Senhor, as primícias de sua criação. Deus manifesta a sua graça e aceita o culto de Abel. Deus manifestou a sua graça e salvou num período de perversidade, num período de malignidade, da iniquidade estabelecida na sociedade. Ele salvou Noé e sua família, e através de Noé e sua família, ele recomeça a história da humanidade. Deus manifestou a sua graça, tirando o povo da terra do Egito e conduzindo à terra prometida. A graça de Deus se manifesta na história do povo de Israel. Deus manifestou a sua graça, preservando o seu povo, que foi idólatra, que rebelara-se contra ele. E Deus manda o povo para o cativeiro, mas Ele preserva o seu povo. Ele preserva o remanescente fiel, e Ele depois cuida do seu povo no cativeiro, depois de traz de volta à terra prometida. Deus manifestou a sua graça, amados irmãos, enviando os profetas para anunciar o chamado ao arrependimento. Deus manifestou a sua graça, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar o seu sangue para o perdão de pecados de todos aqueles que se arrependerem. Amados irmãos e irmãs, a graça de Deus, a compaixão de Deus, agarremos-nos nesta certeza daquilo que a Bíblia nos traz. Amemos a Deus, amemos ao Senhor, façamos o melhor para a glória de Deus. Como discípulos de Jesus, tenhamos compaixão uns com os outros, sejamos misericordiosos uns com os outros, sirvamos uns aos outros, cumpramos o propósito de Deus para a nossa vida. É tão belo isso. Por quê? João Marcos está mostrando aos cristãos de Roma, lá no primeiro século, que eles sim faziam parte do povo da família de Deus, porque os cristãos de Roma, também na sua maioria, eram compostos por gentios. Também havia judeus na igreja de Roma, mas a sua maioria era composta por gentios, gentios que seriam mortos no Coliseu. Queridos irmãos e irmãs, como precisamos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nos firmarmos na convicção de que o Deus a quem servimos, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem prestamos culto, é um Deus que manifesta a sua compaixão por nós. Não duvide do amor de Deus, não duvide do perdão de Deus, não duvide do que Deus fez para te salvar, para te dar vida eterna, para te dar vida em abundância. Precisamos crer nisso. E João Marcos nos mostra isso com uma maestria. E aí então no versículo 10, nós temos Jesus Cristo, após alimentar aquela multidão, Jesus Cristo, ele vai retirar-se, ele vai para o outro lado, ele vai para uma outra cidade, e aí a cidade para a qual ele vai, é a cidade de Dalmanuta. Entrando, versículo 10, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Amados irmãos, jamais duvide do cuidado extraordinário de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. Clame por sua misericórdia e graça. Clame por sua provisão. Saiba que Ele cuida de todo aquele que se arrepende, se humilha e busca a sua presença.
Saibamos nós que Deus ele é paciente conosco. Jesus foi paciente com os seus discípulos. Os seus discípulos agiram de uma maneira exatamente contrária ao que deveria ser, mas Jesus está ensinando, Jesus está trabalhando com o seu povo, e ele continuou usando a vida dos discípulos, mesmo que eles houvessem falhado. Eles não falharam, irmãos? Eles não falharam? Mas o que Jesus faz? Jesus continua usando, tratando, ensinando. Todos nós, na nossa caminhada cristã, certamente encontraremos momentos de falhas, momentos que, puxa, eu pisei na bola, eu agi errado, não deveria ter feito dessa forma, eu não deveria ter me relacionado dessa maneira. Mas então, arrependamos-nos, confessemos a Deus e creiamos no perdão de Deus e bola para frente, o jogo continua. Temos que avançar, temos que prosseguir, mesmo que tenhamos errado, ou as pessoas tenham errado conosco, precisamos sim compreender que Deus é paciente e Ele nos trata. Por isso então Ele conclui tudo e vai para dar uma luta. E aí, amados irmãos, Jesus sai daquela região e vai para uma outra cidade, entra no barco, e aí nós temos agora uma outra, aquilo que é o contraste. No versículo 1 a 10, João Marcos nos mostrou a compaixão, nos mostrou a paciência, nos mostrou a misericórdia, nos mostrou a bondade de Jesus como Deus, mas agora ele vai mostrar a rejeição de Jesus. Agora ele vai mostrar aquilo que não é popular, ele vai mostrar aquilo que incomoda. Olhamos para o texto, versículo 11. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Percebe? Quem é que vai em direção a Jesus? Os fariseus. Mateus, um texto paralelo, vai dizer também fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles eram inimigos. Eles eram, dentro do judaísmo, vertentes diferentes na religião judaica, mas eles se uniram contra Jesus. Os líderes religiosos do templo de Jesus se uniram contra ele. Então os fariseus e também os saduceus, eles vão de encontro a Jesus, eles começam a discutir com Jesus, eles começam a colocar Jesus Cristo à prova, em xeque, dizendo que ele não é o que ele diz ser. Aqui, amados irmãos, os fariseus, eles tomam iniciativa, e a iniciativa deles destila, derrama incredulidade. Os fariseus são incrédulos, não reconhecem Jesus como Messias, embora os sinais que Jesus realizasse eram todos sinais de que ele é o Messias prometido. E não somente mostra a incredulidade, mas o desejo dos fariseus era tentar Jesus, era pegá-lo em alguma falha, era pegá-lo em algum erro, para acusá-lo, para levá-lo à cruz, para levá-lo à morte. E aí então, eles tentam fazer com que Jesus falhasse, tentando desacreditar Jesus. E é muito interessante porque esse segundo milagre da multiplicação dos pães tem a sua semelhança com Moisés. Moisés sendo um servo de Deus, um instrumento de Deus que liberta o povo do Egito, indo à terra prometida, e por meio de Moisés, Deus ele manda o maná do céu, não é isso? E o povo experimentou o maná de Deus no deserto. Então aqui os fariseus estão atentando Jesus, mostrando que Jesus não chegava nem perto de Moisés, que aquilo que Jesus estava fazendo na multiplicação de pães, na verdade era uma farsa. Os fariseus, os saduceus, eles querem realmente, eles estão agindo, eles estão conspirando contra o ministério de Jesus, e aí eles exigem um sinal do céu. Eles querem mostrar que Jesus é ilegítimo. Mas a resposta de Jesus, irmãos, olha o versículo 12. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E aqui no versículo 12 e 13, Jesus manifesta a sua rejeição aos fariseus e não lhes dá o sinal.
Jesus Cristo os rejeita. Jesus Cristo, Ele toma uma atitude ali de autoridade diante da situação. Amados, é um momento de grande tensão. Sabe por quê? Como já disse, agora direi mais detalhadamente, o ministério público de Jesus, como os irmãos já têm acompanhado desde o primeiro capítulo de Marcos, o ministério público de Jesus já provara quem é Jesus. Os irmãos estão lembrados disso. Os irmãos estão lembrados que João Marcos faz questão de mostrar a autoridade de Jesus, primeiro sobre o ensino. Quando ele lá no capítulo 1 está ensinando na sinagoga, isso se repete ao longo do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que nós estamos. Jesus mostra o ensino com autoridade e todos ficam o quê? Boquiabertos, porque nunca ouviram alguém ensinar como Jesus ensinava, porque ele ensinava com autoridade. Mas também Jesus Cristo não mostra somente sua autoridade no ensino, mas sobretudo, não sobretudo, mas também na expulsão de um demônio dentro da sinagoga. Vocês estão lembrados disso? Lá na sinagoga, em outros momentos, ele mostra sua autoridade sobre os espíritos malignos, mas não somente sobre isso. Jesus também manifesta sua autoridade sobre o corpo, a vida, a saúde. Ele cura a sogra de Pedro, ele cura os enfermos, e centenas, milhares de milagres e sinais são feitos. Jesus Cristo curando os enfermos, cego de nascença, surdo, homem de mão ressequida, milhares de milagres. João, o apóstolo João, não João Marcos, mas o apóstolo João fala que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não haveria livro suficiente para fazer todos os registros dos milagres de Jesus. Ele mostra por fim a sua autoridade sobre o que? A criação, a natureza, na travessia do mar da Galileia. A autoridade de Jesus, amados irmãos e irmãs, é irrefutável. Os fariseus, os saduceus sabiam disso. As provas eram conclusivas, as provas realmente apontavam que ele era o Messias, mas eles não creram. Eles mantiveram-se totalmente alheios, totalmente distantes daquilo que Jesus Cristo era, e eles desejam a morte de Jesus. Isso vai ficar mais claro cada vez mais daqui para frente. Então Jesus fala o quê? Não será dado um sinal. Não é isso que ele fala? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. É um momento de grande tensão. É um momento em que Jesus está emitindo o seu juízo contra aquela geração incrédula. E aqui é muito interessante, porque quando ele fala geração incrédula, referindo-se aos judeus incrédulos, existe aí um paralelo com aquilo que aconteceu na época de Noé, lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus emite o seu juízo. Amados irmãos, precisamos estar atentos, sim. Sabe por quê? A Bíblia revela assim que Deus é amor. A Bíblia revela assim que Deus é compaixão. A Bíblia revela assim que Deus é bondade. Mas a Bíblia também revela que Deus é justo juiz e julga retamente todas as coisas e condena todos aqueles que estão em falta, que têm culpa no cartório. Amados irmãos, isso é muito sério. A Bíblia revela o Deus que rejeita todos que permanecem sem arrependimento. Preste atenção nisso. A Bíblia revela o Deus que rejeita todos que permanecem sem arrependimento. Quer ver isso na história da Bíblia? Deus rejeitou Adão e Eva e os expulsou do jardim do Éden. Deus rejeitou a oferta de Caim e o amaldiçoou. Deus rejeitou a humanidade nos dias de Noé e enviou o dilúvio. Deus rejeitou os hebreus que saíram do Egito, fazendo-os morrer no deserto. A Bíblia nos fala que toda aquela geração de adultos que saíram lá do Egito morreram no deserto por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa da idolatria. E aí quem já fez o curso O Homem ao Máximo, Mulher Única, vai se lembrar que aos 5 pecados que nos impedem de viver para a glória de Deus.
Vocês estão lembrados? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala: imoralidade sexual, idolatria, cobiça, por Deus a prova e murmuração. Esses 5 pecados fizeram com que todos aqueles que eram adultos e saíram do Egito morressem no deserto. Estavam indo para a terra prometida, mas não chegaram, porque se rebelaram contra Deus. A Bíblia revela um Deus que rejeita sim o pecador que não se arrepende. Deus rejeitou o seu povo, trazendo-os, povos estrangeiros, como instrumento de seu juízo. Deus, ele rejeita o povo de Israel, trazendo os assírios, trazendo os babilônicos, como bestas feras, como homens cruéis, para corrigir o seu povo. Deus rejeitou o seu único filho. Sabiam disso, irmãos? Deus rejeitou Jesus. Naquele momento em que Jesus Cristo está na cruz e ele se fez maldito em nosso lugar, naquele momento que Jesus Cristo está na cruz e o pecado de todos aqueles por quem ele haveria de salvar estavam sendo colocados nele. Naquele momento em que ele se faz maldito, se faz pecado em nosso lugar, ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Isso é ou não é rejeição? Amados irmãos, Jesus Cristo na cruz recebeu a ira vindoura. Sabe por que nós não iremos para o inferno? Sabe por que nós recebemos o perdão de Deus? Porque a ira que viria sobre nós foi colocada sobre Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não fosse o Cordeiro Santo de Deus, se Jesus Cristo não fosse um homem imaculado, todos nós iríamos para o inferno. O único modo de não irmos para o inferno, não recebemos o juízo, a condenação eterna, é mediante a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. A ira que eu haveria de sofrer, eu não sofro, porque Jesus sofreu. Isso é muito sério. Amados irmãos e irmãs, precisamos ser um povo, uma igreja que ame o nosso Deus, que o adore em espírito e em verdade, que se consagre, que se dedica, que seja realmente empenhado em viver para a glória de Deus e fazer a sua vontade. Não podemos ser uma igreja morna, apática, indiferente, domingueira, acostumado com a mesmice e o fracasso espiritual dos nossos dias. Precisamos ser uma igreja que se levante para a glória de Deus, crendo na palavra, amando as pessoas, tendo compaixão pelos perdidos, trabalhando incansavelmente. Se eu trabalho incansavelmente durante a semana na minha empresa, que tenho que estar 8 horas no meu trabalho, o que é, irmãos? 2 horas de culto? O que é 2 horas de manhã escola bíblica e o culto? O que é evangelismo? O que isso nos custa? Nada. A igreja de Deus precisa ser uma igreja viva, ativa, operante, guerreira, batalhadora, destemida. A igreja de Deus, ela foi salva da ira vindoura. Não sejamos uma igreja medíocre, não sejamos um povo medíocre, não sejamos um povo religioso, acostumado com a mesmice e o marasmo espiritual, mas sejamos um povo que ame um ao outro, que trabalhe, que evangelize, que faça discípulos de Jesus Cristo, que anuncie o evangelho da salvação, que tenha amor pelos perdidos, não somente na cidade de Pompeia, mas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer para esta igreja. Nós estamos muito distante daquilo para qual Deus nos salvou. Arrependamos-nos, confessemos nossos pecados, vivamos em amor e união, vivamos unidos para a glória de Deus, fazendo novos discípulos de Jesus. Porque Deus rejeita sim aquele que não se arrepende, aquele que não se humilha, aquele que verdadeiramente não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo emite seu juízo. Não será feito nenhum sinal a esta geração incrédula. Jesus, ele revela a sua rejeição aos fariseus. Os fariseus eram os religiosos do tempo de Jesus. Ele não lhes dá um sinal.
tamanha era a incredulidade e a dureza de coração que eles possuíam. Era um povo incrédulo, era um povo de dura cerviz, era um povo de coração duro, era um povo que queria a glória para si. Por isso Jesus os rejeitou. Precisamos, irmãos, reconhecer quem é o nosso Deus. Precisamos, irmãos, valorizar o tempo de vida que Deus nos dá nessa terra para vivermos para a glória dele. Sejamos incansáveis na obra do Senhor. Cada um de nós que fomos salvos pela graça de Deus, recebemos dons, recebemos talentos, desenvolvemos habilidades, e isso tudo tem que ser empregado na obra que Deus nos confiou como igreja dele. Igreja não é passatempo, igreja não é opção, igreja não é entretenimento, igreja é povo, é comunidade do Deus vivo, que existe para a glória deste Deus. Há muito o que ser feito enquanto vida Deus nos der. Por isso precisamos olhar para os discípulos. Os discípulos falharam, os discípulos estão errando, mas Jesus Cristo, ele é paciente com os discípulos. Amados irmãos, sem dúvida alguma, Jesus é muito paciente comigo. Ele é muito paciente conosco. Nos consagremos ao Senhor. Dediquemos a nossa vida para a glória do Senhor. Não tratemos o nosso Deus com leviandade. Não tratemos o nosso Deus de qualquer forma, mas sejamos um povo que o ama. Sejamos um povo que use tudo o que temos, o que possuímos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso intelecto, as nossas capacidades, o nosso trabalho, tudo para a glória de Deus. Que nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Que possamos sim fazer a diferença para a glória de Deus. Jesus, amados irmãos, não nos esqueçamos disso. Ele manifesta a sua compaixão a todos que se arrependem, mas ele também manifesta a rejeição a todos que permanecem incrédulos, idólatras, de coração duro. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus, fazer um autoexame. O que você tem falhado? Que posturas você precisa mudar? Como você precisa seguir a sua vida como discípulo de Jesus? O que você precisa começar a fazer que você não tem feito? Arrependa-se no que tem pecado. Peça perdão a Deus, confie no perdão de Deus e tome uma postura nova. Vivamos para a glória de Deus, porque uma igreja que verdadeiramente ama Jesus Cristo, ama Deus e sua palavra, é tremendamente usada para a glória de Deus, amados irmãos. Quero convidá-lo aqui para o João vir aqui à frente. Quero convidá-lo a você a orar nesse momento. Consagre ao Senhor a sua vida. Diga para Deus o que você tem falhado. Amados irmãos, eu quero que você, por favor, ore ao Senhor. Mas há muitos meses nós temos colocado o quadro de avisos: sem você servir na igreja fica deficiente. Nós temos colocado uma série de informações, suplicando, clamando que os irmãos trabalhem, e ainda a letargia permanece, a inércia permanece. Não pode ser assim. É preciso que haja mudança de postura. É preciso que cada um de nós dediquemos a Deus o nosso melhor. Deus não quer de nós o nosso resto. Deus quer de nós 100% o que somos, o que temos, o que Ele tem confiado em nossas mãos. Os discípulos falharam, mas Jesus foi paciente. Jesus deu oportunidade para os discípulos aprenderem, e eles aprenderam. Da mesma forma Deus age conosco. Que estejamos unidos em comunhão, em amor uns aos outros, amor à palavra de Deus, e façamos a obra do Senhor. Vamos nesse momento orar, e após a oração nós vamos louvar o Senhor com cântico. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos essa noite. Como é bom, Senhor, olharmos para a Tua palavra e vermos que Tu és soberano, que Tu conheces todas as coisas, ó Pai. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor tem compaixão, que o Senhor é misericordioso, é bondoso, que o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, ó Deus.
Obrigado porque da mesma forma também Tu és assim para conosco. Pedimos, ó Pai, perdoe daquilo que temos pecado contra Ti, daquilo que temos falhado como irmãos, daquilo que temos falhado como igreja, como pessoas, como indivíduos, como irmãos em Cristo. E, ó Pai, restaure a nossa sorte. Restaure, ó Deus, o nosso caminho, para que façamos aquilo que é reto, santo e justo aos Teus olhos. Senhor, há uma grande obra a ser feita até que Jesus Cristo venha, que nós não sejamos contados entre aqueles que foram preguiçosos, que não sejamos contados entre aqueles, ó Pai, que deram pouco ouvido a palavra do Senhor, mas, ó Pai, que por tua misericórdia e graça nos lancemos com tudo que temos e somos para, ó Deus, fazer a sua vontade. Que possamos verdadeiramente amar ao Senhor, amar aos perdidos, amar a sua igreja e dedicarmos o nosso melhor, unidos, juntos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Com esse amém, misericórdia. Quando depender desse amém, mais uma vez Deus vai ser paciente conosco, né? Amém, meus irmãos? Amém. Melhorou um pouquinho, viu? Amém? Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com esse cântico.